radicada aqui em Dublin, na Irlanda, onde moramos por 2 anos como intercambista e produzimos conteúdo compartilhando toda a nossa experiência durante o nosso intercâmbio. E depois desses 2 anos começamos mais uma jornada, só que agora como nômades digitais. O primeiro destino foi Lisboa, capital de Portugal. Depois desembarcamos na Espanha, sempre dando dicas de escolas, hotéis para se hospedar. Mostrar uma perspectiva completa. Olha a distância que eu tô aqui. Sério, pode subir naquele balão ali. A gente já completou um ano, pouco mais de um ano, como nômades digitais. E será que tá valendo a pena essa vida de nômade digital? Será, senhor do Bonfim? É isso que a gente vai dizer pra vocês hoje. A gente vai dizer pra vocês também quanto é que a gente já gastou uma média nesse período aí como nômades digitais. A gente vai dizer pra vocês também por quantos países a gente passou e por quantos mais ou menos a gente pretende passar. Atualmente estamos na cidade de Porto. Quantos pretende passar? Todos do mundo. Todos, não sei se todos, né? Mas atualmente estamos em Portugal, na cidade de Porto. Temos um visto de empreendedor que nos permite continuar na Europa e é por isso que a gente consegue estar aqui legalmente na Europa. Então a gente passa um período aqui em Portugal e depois a gente escolhe outros países para estar indo morar, né, amor? Exatamente. Nesse um ano, nós aprendemos muita coisa e eu lembro que lá no início a gente falou bem assim, estamos como nômades digitais. E a galera até estranhou falando, parece que tá dando errado, parece que não sei o quê. Mas não é sobre isso. Era só porque a gente sabia que seria uma experiência nova e a gente foi de coração aberto, sabendo que poderia se adaptar ou não se adaptar. Um ano, estamos gostando. Dá uma liberdade muito grande de você passar mais tempo no lugar e aproveitar. A gente teve uma grata surpresa que foi a Hungria. Vamos lá, vamos fazer vamos recapitular. Antes. A gente começou setembro do ano passado. Foi, setembro do ano passado, acabou o nosso intercâmbio na Irlanda. Aí de lá a gente foi pra Lisboa pra resolver a questão da documentação da gente. Então a gente ficou lá em Lisboa. E depois de Lisboa a gente mudou pra Valência. Pra Valência, na Espanha. Foi uma experiência incrível. Então assim, já moramos em Portugal, em 3 cidades aqui em Portugal. Que foi Albufeira, Lisboa e atualmente em Porto. Depois nós fomos pra Espanha. Depois da Espanha a gente foi pra Hungria. E depois da Hungria... A gente passou um mês em Dublin e agora veio pra Porto. A gente foi no Brasil também em fevereiro, mas foi bem rápido. Foi um mês só pra visitar a família. E Brasil é Brasil, né? Foi tudo muito corrido. A gente ficou um mês, mas não é um país novo nesse sentido. A gente ficou 4 meses na Hungria, que foi onde a gente ficou mais tempo até então. Porque geralmente a gente vai na intenção de ficar 1, 2, 3 meses, né? Só que a gente acabou ficando mais tempo lá, porque um amigo meu do Brasil foi pra lá, ele também é nômade. Vocês acompanharam, se vocês não viram esses vídeos, dá uma olhada nos vídeos, na playlist da gente de nômade digital. Então, foi muito bacana esse período que ele ficou lá. E a cidade, gente, ferve. E a gente estava no início do verão. E Budapeste no início do verão é incrível. Antes de dar continuidade aqui no vídeo, eu vou te pedir uma coisa muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Clica nesse botãozinho de gostei para ajudar a gente aqui na divulgação do canal. Seja membro. E seja membro, exatamente. Bacana. Principalmente para você que talvez esteja na dúvida qual país escolher. Acabou o intercâmbio na Irlanda, não sabe para onde vai. Tá ali no Brasil ainda, não sabe para qual país vai no momento, cola nesse Seja Membro aí que tá sucesso. Exatamente. Quando bater 100 membros, a gente vai fazer lives exclusivas pro pessoal que tá lá. Mas enfim, dando continuidade, a gente passou por todos esses países e até então, pra gente a experiência tem sido muito bacana. Eu queria aproveitar a oportunidade para ler um comentário aqui de outros nômades que comentaram aqui nos vídeos da gente. O Álvaro, ele falou o seguinte: sou nômade digital há uns 4 anos. Muito bom vocês mostrarem a realidade na internet. A realidade, vírgula. Na internet está cheio de gente falando que é uma maravilha, que não tem dificuldades e tudo isso é para vender curso. E realmente, como o Álvaro falou, é muito bacana essa experiência de estar viajando, de estar conhecendo pessoas. A gente conheceu, nos últimos países que a gente passou, a gente conheceu uma galera muito legal, brasileiros, pessoas de outras nacionalidades. Mas também tem seu lado negativo e a gente vem abordando a parte também negativa. A gente vem abordando, na verdade, o que a gente tá achando da nossa rotina. Porque se você caiu nesse vídeo de paraquedas, Indiara, Rafael, prazer, nós somos baianos, fomos pra Irlanda aprender inglês, ficamos 2 anos e meio, e a gente produz o conteúdo para poder guiar quem quer fazer intercâmbio, quem quer morar fora. A gente tá ampliando agora para outros países. E no nosso conteúdo, se você caiu, né, de paraquedas, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, mas a gente vai trazer a realidade, positiva e negativa, a gente vai trazer a realidade. A ideia é que você venha preparado psicologicamente, financeiramente. Então, também nesse novo estilo de vida, o nomadismo digital não é o nosso nicho principal, tá como subnicho, porque a gente tá vivendo esse estilo de vida, mas a gente vai sempre trazer no conteúdo que a gente traz a parte negativa e positiva. E ele comentou isso no vídeo que a gente fala, exatamente, né? A parte negativa. Porque a parte negativa é o seguinte, galera,
Quando a gente está viajando bastante, que a gente vai criando laços, vale sim muito a pena ser nômade digital. Acho que várias pessoas que têm vontade de fazer isso, têm vontade de viajar mais tranquilo, mais leve, conhecer outros lugares. Tem sim que ter oportunidade de fazer e um dia, se não gostar, parar. Só que tem as partes ruins, porque você se acostuma com a galera ali no lugar, você tem que ir embora, depois que você já se acostumou com a rua, com a organização. Você não pode ter coisas de dentro de casa, por exemplo, a gente viaja para uns lugares muito bacanas, mas a gente não pode levar muita coisa com a gente, porque Tipo artigos de a decoração. nossa vida, ela tá numa mala. Então a gente vive com o que tem dentro da nossa mala. Então às vezes a gente chega numa casa, a gente gostou muito da casa, queria ficar mais, mas não fica, porque se a gente for ficar, a gente tem que ficar ali, fazer um contrato de 8 meses, 9 meses de aluguel, e é o que a gente atualmente não quer. A gente quer continuar viajando. Nós queremos continuar viajando e a gente tem alguns projetos, tipo assim, de passar meses em alguns outros continentes, tipo Ásia, 5, 6 meses. A gente quer muito passar um tempo na África, passar mais até tempo então ali. a gente ficou só na Europa, né? Até então a gente só tá na Europa e também tem a questão do visto, que a gente tem que estar aqui e tudo mais, então a gente tem que contar isso direitinho. Teve alguns outros planos também que mudaram, mas em algum momento vocês vão ver a gente explorando outros continentes. A gente tem muita vontade de explorar a América do Sul, né? Porque a gente só conhece o Brasil, né? Na América do Sul, e geralmente a galera vai muito pra essas primeiras viagens. A gente quer mostrar esse conteúdo também. Então, a vida nômade, ela é boa, vale a pena. Tem seus contras. E tem um outro comentário que eu achei bem interessante, que é o que a gente sentiu nesses últimos meses. Também do Álvaro. Ele respondendo um outro rapaz que perguntou sobre a vida nômade. Ele respondeu se vale ou não vale a pena. E ele falou a resposta que a gente sempre dá nos vídeos quando a gente fala sobre o assunto. Ele disse o seguinte: cara, vale a pena ou não, é bem complicado dizer. Tudo depende muito do seu sonho. Qual o seu objetivo? O que é que você pretende fazer nessa vida como nômade? É conhecer pessoas, é conhecer outros lugares, é se desconectar do mundo para poder se conectar com outras culturas. Enfim, eu não vivo de dinheiro da internet, o Álvaro falou. Eu trabalho para uma empresa da Holanda, tenho um emprego fixo, porém é 100% remoto. E com isso, eu fico um tempo em cada país. No caso, ele já tem um emprego que proporcionou para ele poder fazer o home office, né? Tipo, hoje ficou muito comum o home office. E ele fica viajando por outros países. No nosso caso, eu e Índia, a gente ganha dinheiro com várias fontes de renda. No caso, o YouTube é uma fonte de renda. A gente tem uma parceria com a Cida College. Então, o pessoal que quer fazer intercâmbio na Irlanda, que vem através de Índia, a gente ganha um comissionamento. A gente também é afiliado a alguns produtos. Então, quando a gente indica uns produtos para vocês aqui, a gente ganha uma parte. Então, todo o nosso retorno financeiro, ele vem dessas coisas que a gente faz. No caso, a gente criou uma empresa mesmo para a gente poder estar ganhando o dinheiro, o que ainda é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque quando você tem um emprego, né, amor? Você sabe que vai ficar caindo dinheiro ali por mês. Sim, a gente tá empreendendo, né? Então é bem desafiador, porque a gente pegou duas coisas novas ao mesmo tempo. Empreender e viver como nômade. Sim. Então, assim, vão ter meses que a gente vai desanimar. O outro comentário que fala, o outro cara que comentou, ele fala que cansou de viajar. E a gente, no período que estávamos na Hungria, nós conhecemos 6 países, a partir da Hungria, e com a Hungria foi 7. Sim. E a gente viajou freneticamente, um mês atrás do outro, porque a Hungria é muito estratégico, faz fronteira com vários países. A gente foi pra República Tcheca, foi pra Áustria, foi pra Eslováquia, foi pra onde mais? Foi pra Croácia. Pra vários países ali no entorno. E a Hungria, o fato da Hungria também ser bacana é porque é barato. Então a gente vai pra lá, a gente mantém um custo de vida meio parecido com o de Portugal, só que a gente acaba tendo melhores benefícios, porque lá ainda é um pouquinho mais barato do que aqui. É isso, só que aí no primeiro semestre desse ano, a gente foi no Brasil, viajou adoidado no período que tava na Hungria, a gente ficou lá até julho, e aí agora, nesse segundo semestre, a gente tá meio que tipo assim, vamos segurar, primeiro também financeiramente, né, vamos segurar um pouco as viagens, e também precisando parar um pouco. Porque a gente, por exemplo, até para poder desenvolver novos projetos, pensar em estratégias, não dá pra ficar viajando freneticamente. E é isso que a galera confunde às vezes. E olha que a gente só conhece 17 países até o momento. Tem gente que, né, que porque tem pessoas que já conhecem 40, 50 países. A gente também quer dar sequência a essas viagens, conhecer outros locais. Só que agora a gente quer explorar destinos diferentes. Porque até então, essas viagens de cidades, você acaba enjoando. Tipo, por exemplo, você vai pra uma cidade, tipo Praga. Aí você vê que Praga é bem parecido com Budapeste. Aí depois você vai, sei lá, na Eslováquia. Aí às vezes você vai só pra ir, você até conhece e tal, mas fica aquele lance assim, poxa, poderia ter, sei lá, uma coisa diferente, uma natureza, ou uma Islândia, por exemplo, ir pro Canadá e tal. Então a gente tá planejando fazer viagens agora nesse sentido, parar mais de viajar pra cidades assim. As mais comuns, pelo menos, né? Não,
fazer uns roteiros diferentes. Não é nem isso, é porque a gente também gosta do rolê de natureza. E a gente tá sentindo falta desse rolê de natureza. Que nessas cidades mais turísticas da Europa, não tem, pelo menos as principais, né? E aí também tem outra... A gente já até, né, comentou sobre isso. Pra gente, a gente quer agora outros destinos mais distantes, quer ver um pouquinho além da Europa. E também uma coisa que a gente tá sentindo falta é de amizades no lugar. Porque assim, a gente conhece muita gente. Muita gente. Principalmente por causa do canal, né? Todo lugar que a gente vai tem alguém que a gente conhece e tal. Mas é muito difícil estabelecer esses laços. Então é uma coisa que, assim, se você me perguntar hoje, Indy e Rafa, quando vocês vão parar de viajar? A gente nunca vai parar de viajar, porque a gente gosta de viajar. E eu acho que turistar e conhecer lugares novos é bem bacana. Mas talvez o morar, né? Se deslocar, porque é um trabalho pra achar uma casa nova, negociar valor, se situar no lugar, ver localização, que dá um trabalhinho ali. Mas, no entanto, no período agora aqui, nesse momento, que a gente quer continuar ainda por mais alguns anos, porque, como a gente falou, a gente quer passar esses períodos maiores em alguns lugares, que não adianta a gente ficar com aluguel pago no outro. Exatamente. Tipo... É por isso que a gente precisa viajar com as coisas que a gente tem na nossa mala. Porque, por exemplo, eu não posso ficar indo sempre, indo e voltando no Brasil, que é onde tem a casa das nossas mães. A gente não tem uma casa fixa na Europa, então a gente precisa levar tudo com a gente. Então isso também, às vezes, é um pouco chato. Quando a parte mais chata da vida nômade, pra mim, é quando você tem que arrumar as malas. Porque, às vezes, sei lá, arruma a mala, aí, tipo, a mala chega lá, tá passando no aeroporto, eu tenho muito equipamento de vídeo, aí chega lá, tem que tirar o equipamento, aí arranha e tal. Essa é uma parte chata. Outra coisa inclusive, que... eu acho, rapidinho, eu vou ler só o comentário do Emerson, ele falou o seguinte, só verdade, ele comentou também no vídeo que a gente tinha falado sobre isso. Não é fácil a vida de nômade digital. Último ano, viajei muito pelo Brasil e acredite, não é a mesma coisa que turistar. Você precisa pensar em trabalho e em produzir conteúdo. E tudo isso nem sempre é divertido. Comecei a desejar não viajar mais. Tudo que eu queria era ficar em casa, ter minha rotina. A rotina faz falta nessa vida. Não tô dizendo que essa vida é ruim, tá certo? Porque depende de pessoas para pessoas. A gente tá gostando bastante, só que a gente tá começando a sentir falta dessas coisas, como a gente falou, do laço, com amizades, o de você acostumar no lugar, de você ter que arrumar mochila, e bota correndo na mochila. Sabe uma coisa que eu tô sentindo muita falta? Aquele rolê assim, é aniversário de alguém, churrasco na casa de alguém, um rolê tipo de domingo de você ir na casa de outras pessoas. Porque pra mim esse é um dos melhores rolês. Você pode ir pra festa, pode conhecer outros lugares e tal, mas tá com as pessoas que você gosta, aquela resenha, energia, porque o que faz o lugar são as pessoas. A gente tá sentindo falta disso. E uma coisa que a gente tava brincando, que agora em outubro nós fomos no Brasil, né? E aí a gente... Foi uma viagem cansativa, porque foi uma viagem rápida, e a viagem pro Brasil são 8 horas, né? Então foi uma viagem rápida, foi cansativa, vapt-vupt. E quando a gente chegou em Porto, fazia muito tempo que eu não sentia essa sensação de que tipo assim, ai meu Deus, tô em casa. Que bom. Porque viajar é muito bom. Mas a sensação de voltar pra casa também é muito boa. E foi a primeira vez... Tipo, você não tem mais o mesmo tesão quando você começa a viajar muito pra locais, assim, tipo, por exemplo, eu fui em Paris, ou eu fui pra Inglaterra, ou fui pra algum lugar. A meu povo vai te achar tão boçal. Mas assim, não é questão de ser não boçal. É sobre quem isso, viaja gente? muito, A gente tá só... Quem viaja muito sabe. É. Quando você vai em excesso demais, você viaja bastante e tal... em excesso, né? Já não faz mais aquele tesão. Você deixa pra conhecer o centro ali... eu não fico mais agoniado olhando no Google o que fazer e tal, eu deixo fluir a viagem. Então vai ficando um pouco cansativo nesse sentido. Então é por isso que a gente quer fazer coisas diferentes pra gente não cansar. E a gente também tem um propósito como nômade digital. Por que a gente é nômade digital? Porque a gente quer absorver o máximo de cultura que a gente puder, a gente quer viver as experiências em outros países até o dia que a gente decidir realmente parar no lugar. Porque eu sei que também quando eu parar eu vou sentir falta disso. Vai sentir falta. Mas assim, a gente não vai parar de viajar. Né? Não, porque independente, o que vai acontecer, por isso que eu falei que a gente não se mudou muito como nômade esse ano, o que foi ok. A gente passou 2 meses e meio em Portugal, 1 mês no Brasil, 4 meses na Hungria, 1 mês em Dublin, agora tá em Porto. Não foi muito, né? Tem pessoas que passam menos tempo. Eu acho que 3 meses a gente já comprovou, a gente já percebeu isso no primeiro mês. 1 mês só no lugar é muito rápido. Muito rápido. A gente quer ficar pelo menos 3 meses em cada lugar. E talvez, até se gostar, fica mais tempo e pega lugares estratégicos como a Hungria pra fazer viagens. Tipo, aí só que a gente despirocou fazendo viagem no início do ano. E aí agora a gente tá cansado de viajar e também é um bolso, né, amor? Porque a gente viajou no primeiro semestre. E aí agora, e assim, alguns lugares que são mais distantes, o custo é maior. Então talvez a gente tenha que mudar um pouco a estratégia, no sentido de passar mais tempo em um lugar, tipo, 6 meses num lugar só, e fazer essas viagens que são mais caras que a gente quer fazer
como turista, que são experiências diferentes. Turistar e morar num lugar. A experiência que a gente teve na Hungria de 4 meses é totalmente diferente da experiência que a gente teve em Viena de 3 dias. Entendeu? E assim, a gente passou por esses lugares e a gente vai avaliando. Poxa, aqui seria legal pra ficar um tempo a mais. Então a gente pode ir pensar no futuro até voltar, fazer os mesmos países em alguns determinados períodos de tempo. Por exemplo, a Irlanda. A gente tem que sempre ir na Irlanda porque o nosso negócio ele é mais voltado na Irlanda, é onde o público começou, enfim. E o lance financeiro também, pra gente, pesa muito. Então, a gente tem que fazer um dinheiro que a gente não sabe quanto é todo mês, porque todo mês é uma quantia. E eu, às vezes, fico um pouco agoniado quando a gente não faz a quantia certa, porque eu tenho que ter o dinheiro do custo de vida, do nosso custo de vida, e eu tenho que ter a grana para eu poder investir. Então, eu sempre tenho que ter ali 20 a 30% para investir, porque nesse período a gente precisa também estar juntando dinheiro. Isso pra gente é uma das coisas mais importantes. Uma média que a gente tem, né, tipo, de custo de vida, a gente manteve o custo de vida que a gente tinha na Irlanda, então a gente continua ali com uns 1.300 a 1.500 euros por mês. É mais já. 1.400 a 1.600. Aumentou um pouquinho agora, mas Que durante a gente tá esse ano, despirocando. durante o ano todo, como casal, a gente gastou essa média, entre 1.200 a 1.500 euros por mês, no caso, com todo o custo de vida ali, de você alugar casa, de você pagar conta, de você ir no supermercado, de sair no fora os final de meses de semana. deslocamento, porque gasta uma graninha quando a gente por exemplo, vai de um país para outro. Quando você vai, por exemplo, eu quero sair daqui e quero ir lá pra, sei lá, Polônia. Eu vou precisar pagar a mala, né? Tipo, for pra daqui mudar, pra né? Polônia. Então, às vezes a gente fica pensando nisso. Poxa, será que compensa ter um carro e tal? Ou será que vai compensar a gente ficar viajando tanto? Será que já não é interessante a gente sair aqui da Europa e ir pra Ásia ou ir pro Canadá? Enfim, a gente avalia muitas coisas e a parte financeira é importante, porque eu fico pensando assim, só de passagem pra vocês terem noção, a gente já teria dinheiro pra comprar um carro. Então, um carro eu poderia sair da Polônia e chegar até aqui dirigindo, se fosse o caso. Aquela Aí a road gente está trip. começando a avaliar essas coisas. É. Eu tô sem habilitação de carro, por exemplo. Então eu preciso tirar minha habilitação de carro, porque em algum momento a gente vai falar, poxa, é interessante ter um carro, eu acho. Sim. Porque, por exemplo, a gente vai pra Ásia. Na Ásia a gente pretende ficar uns 5 meses. É. Tipo, sei lá, 3 meses na Tailândia, 2 meses em Bali. Lá eu vou precisar de uma moto. Eu já tenho uma habilitação de moto, graças a Deus. Então, eu vou ter o dinheiro de comprar uma motinha, enfim. Então é isso que a gente tá ponderando caso a gente precise voltar pra Europa, ter um carro. E assim, esse vídeo a gente tá gravando hoje, 1º de novembro de 2022. Aí eu gosto às vezes de falar data, por mais que você vai assistir muito tempo depois, eu gosto de falar data só pra ver, falar, olha como a gente evoluiu. Mas a gente tá planejando o ano de 2023. E vocês compartilham muita coisa com a gente já tá abrindo alguns quadros ali no Instagram de sugestão de pauta, porque todo o conteúdo é voltado pro que vocês falam. E como o Rafa falou, a gente tem um propósito em morar nesses lugares, pra conhecer. A gente quer guiar você a sair do Brasil e explorar essas possibilidades. Você quer ficar mais tempo na Hungria? Quer morar na Irlanda? Quer morar em Portugal? Quer morar em Luxemburgo? Um dia desse falaram de Luxemburgo. Então eu vou te pedir pra colocar aqui nos comentários países que você quer que a gente visite ou que a gente more, né? São rolês diferentes. A gente já botou na ideia de que, independente se a gente for visitar ou não, a gente vai sempre deixar um dia antes pra poder trocar ideia com as pessoas de lá. Talvez a gente não consiga nem fazer mistério, né? Porque se a gente for, a gente vai ter que falar, e aí, tem alguém na Turquia aí? Algum brasileiro? Porque é muito bacana ouvir histórias de brasileiros no local. E, gente, brasileiro tem em todo lugar. A gente foi no Marrocos, tem brasileiro. Tem. A gente tem que encontrar brasileiro pra poder mostrar essas experiências, pra poder abrir os horizontes pra vocês. Então deixa aqui países que você já pensou em morar. A gente tem uma listinha de desejos de vários países. A gente quer ir na Islândia, quer ir na Grécia, Turquia. Fala 5, tu 5, eu falo 5. Países que tu quer ir. Vou falar o meu logo. Islândia, Suíça, Grécia. Quero ir em Malta também. Sim. Quero ir em Malta. Itália a gente já conhece, mas eu quero passar mais tempo pra poder ir naquela... Talvez morando... Ou, tipo, uma semana naquela parte de praia. E Sim. tu? Eu quero mudar hoje, tipo, o ambiente da gente. Eu quero sair da Europa. Eu quero ter outras experiências. Se possível, em países que não são muito ricos. Porque eu gosto de ver os contrastes. Quando a gente foi no Marrocos, foi uma viagem completamente diferente. Fez um ano. Então, eu quero ter esse sentimento, só que morando. Então, eu queria, tipo, morar... Eu não vou falar um país... eu falei país rico, que eu não queria morar em um país rico, mas eu vou falar... num lugar que é muito diferente que eu moraria. Que é na China, tenho muita vontade de passar um período na China. Tenho vontade de ir para Singapura, tenho vontade de ir para Tailândia, Canadá? Indonésia, se for para morar, e nenhum desses Canadá e Estados Unidos são para morar. Tipo, algum país aleatório. Não, mas pra passar um Tipo tempo. assim, É pra conhecer, pai. Eu tô falando de morar. Tanzânia. Eu tenho vontade de ficar, tipo, 1 mês ou 2 meses na Tanzânia pra
aprender. Então, esse é o nosso foco, pelo menos até antes de parar, é encontrar um lugar assim diferente. E pra conhecer, eu tenho vontade de conhecer todos. É isso, eu falei, a lista era pra conhecer, independente de morar ou pra... Não, pai, independente de morar ou pra turistar. Então, essa é a lista, assim que a gente tá atualmente. A gente vai fazer mais vídeos como esse, assim, sem edição mesmo. Um diáriozinho só de pra bordo mostrar pra vocês como é que tá a nossa rotina, a nossa vida. Esse quadro aqui eu gosto de chamar de diário de bordo, que é quando a gente vem pra cá conversar com vocês e também pedir a participação de vocês aqui nos comentários. Sim, deixem, por favor, nos comentários o país que você quer que a gente visite, ou que Maori bota aqui nos comentários pra gente avaliar, porque a gente já tá fazendo um roteirozinho aí de 2023 e espero que você acompanhe a gente aí em toda essa trajetória. Se você quer saber mais sobre esse assunto, assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui agora, ou esse vídeo que tá aparecendo aqui agora. E se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, clicando aqui nessa bolinha que tem a foto minha e de Indy. Um beijo grande. Se vai embora! E se vai embora.